A mente do arquiteto. O segredo egípcio para construir impérios eternos. O invisível por trás do colossal. Olá. Quero que você feche os olhos por um instante e imagine o Egito antigo. O que você vê? A maioria de nós visualiza pirâmides monumentais, esfinges enigmáticas e templos imponentes. Mas o que eu, como um arqueólogo da performance, vejo nessas construções não é apenas a genialidade da engenharia, mas uma arquitetura mental de tirar o fôlego. O segredo da civilização egípcia não estava na força bruta para mover as pedras, mas na visão de longo prazo, na disciplina e no propósito de uma mentalidade que transcendia uma única vida. A alta performance deles não era medida em anos, mas em milênios. E é essa a lição mais poderosa que podemos desenterrar. Nós vivemos em uma era que glorifica o resultado imediato, a gratificação instantânea. Construímos nossas vidas e carreiras sobre fundações de areia, esperando resultados para o próximo trimestre, o próximo ano. Mas a arquitetura mental dos egípcios era diferente. Eles construíam para a eternidade. Cada pedra, cada alinhamento, cada hieróglifo era uma manifestação de um propósito coletivo, de uma crença de que seu trabalho tinha um significado muito maior do que sua existência individual. Eles entendiam que o legado não é algo que se constrói no final da vida, mas com cada pequena ação disciplinada no presente. O foco deles não estava no aqui e agora, mas em um futuro que eles nunca veriam. E essa é a verdadeira essência da alta performance que perdura. Pense no seu dia. Quantas vezes você se distraiu com uma tarefa irrelevante porque ela lhe traria uma recompensa imediata? O que a arquitetura mental dos egípcios nos ensina é que a verdadeira disciplina é sobre a capacidade de adiar a gratificação, de focar em algo que tem um significado profundo, mesmo que os resultados não sejam visíveis imediatamente. O legado de um faraó não era construído com a aprovação popular de seu tempo, mas com a organização e a disciplina que garantiam que seu nome e seu propósito fossem lembrados por gerações. A resiliência dessa civilização não era sobre sua capacidade de suportar a dor, mas sobre sua mentalidade de que a vida é um ciclo e que seu trabalho era parte de algo maior. A alta performance que nasce de uma visão de longo prazo é muito mais forte e duradoura do que a que nasce da busca por recompensa. A disciplina de um arquiteto egípcio era forjada no silêncio da observação, na paciência do planejamento, na resiliência de um propósito inabalável. E o seu trabalho, a sua vida, os seus negócios, são a sua pirâmide. E o primeiro passo para a vitória é ter um propósito que transcende a si mesmo. A ação prática para esta parte da nossa jornada é sobre um primeiro ato de visão de longo prazo. Tire um momento para se perguntar: qual é o legado que eu quero construir? O que eu quero que as pessoas lembrem sobre mim daqui a 50 anos? E não se apresse em responder. Apenas sinta o poder da pergunta. Ela é a primeira pedra da sua pirâmide. Se a ideia de construir um legado ressoa com você e se você está pronto para desvendar os segredos da mentalidade egípcia para a sua própria vida, comente "Meu legado" abaixo. Se o vídeo te fez refletir, curta e se inscreva no canal e não perca o nosso próximo mergulho nessa expedição. A imortalidade da mente. Se você se permitiu a ousadia de olhar para o seu legado, então você já deu o primeiro passo para construir a sua pirâmide. Mas o que a arquitetura mental dos egípcios pode nos ensinar sobre a resiliência para aguentar o peso dessa construção? A maioria de nós vive a vida inteira com a mentalidade do momento. O que é bom hoje é o que importa. Mas o egípcio nos convida a pensar de forma diferente, a abraçar a imortalidade da nossa essência. Em sua cultura, eles acreditavam que cada pessoa tinha um Ka e um Ba. O Ba era a sua essência, a sua personalidade que podia viajar. O Ka era a sua força vital, a sua energia, o seu eu espiritual que permanecia no túmulo. E a alta performance deles era sobre honrar o Ka,
sobre construir uma vida tão significativa que a sua força vital pudesse perdurar para sempre. Nós, em nossa jornada como arqueólogos, desenterramos muitos códigos de disciplina, mas poucos são tão profundos quanto a mentalidade egípcia. Eles nos mostram que a alta performance não é sobre a conquista de coisas, mas sobre a construção de algo que transcende o tempo. O propósito deles não era apenas construir pirâmides, mas construir a sua própria imortalidade através de suas ações, de sua visão de longo prazo e de seu legado. A resiliência de um egípcio não era forjada na esperança de um futuro distante, mas na certeza de que suas ações no presente estavam honrando o seu Ka e a sua imortalidade. Eles entendiam que o medo da morte não é sobre a morte em si, mas sobre a vida não vivida. E essa é a nossa maior lição. A alta performance que nasce de um propósito de legado é muito mais forte e duradoura do que a que nasce do desejo por recompensa. A disciplina de um arquiteto egípcio era forjada na aceitação da impermanência, da fragilidade da vida. Essa aceitação lhe dava uma clareza de propósito que os tornava verdadeiramente imparáveis. Eles não construíam por dinheiro ou por glória, mas por legado. E essa é a maior diferença. A alta performance que nasce de um propósito inabalável é muito mais forte e duradoura do que a que nasce do desejo por recompensa. A disciplina de um egípcio era um reflexo de um compromisso interno que transcendia o campo de batalha. A ação prática para esta parte da nossa jornada é sobre a imortalidade da sua mente. Pegue o seu caderno e pense em um medo que te paralisa. Pode ser o medo de falhar em um projeto, o medo de ser julgado. Agora, imagine o seu legado. Imagine que você já construiu a sua pirâmide. E, em seguida, responda a uma pergunta crucial. Se o meu pior medo se concretizasse, eu ainda poderia agir de forma que honrasse o meu propósito de legado? O ato de planejar a sua resiliência antes que a crise aconteça é o que te dará a força para enfrentá-la ou para evitar que ela te paralise. Esta jornada está apenas começando a revelar o seu verdadeiro poder. E estamos apenas arranhando a superfície do que a arquitetura mental egípcia pode fazer por você. Se a ideia de construir um legado que transcende a vida ressoa com você, comente cá abaixo. Se o vídeo te fez refletir, curta e se inscreva no canal e não perca a próxima fase da nossa expedição. A organização sagrada. Se você se permitiu a ousadia de olhar para o seu legado, então você já deu o primeiro passo para construir a sua pirâmide. Mas o que a arquitetura mental dos egípcios pode nos ensinar sobre a resiliência para aguentar o peso dessa construção? A maioria de nós vive a vida inteira com a mentalidade do momento. O que é bom hoje é o que importa. Mas o egípcio nos convida a pensar de forma diferente, a abraçar a imortalidade da nossa essência. Em sua cultura, eles acreditavam que cada pessoa tinha um Ka e um Ba. O Ba era a sua essência, a sua personalidade que podia viajar. O Ka era a sua força vital, a sua energia, o seu eu espiritual que permanecia no túmulo. E a alta performance deles era sobre honrar o Ka, sobre construir uma vida tão significativa que a sua força vital pudesse perdurar para sempre. Nós, em nossa jornada como arqueólogos, desenterramos muitos códigos de disciplina, mas poucos são tão profundos quanto a mentalidade egípcia. Eles nos mostram que a alta performance não é sobre a conquista de coisas, mas sobre a construção de algo que transcende o tempo. O propósito deles não era apenas construir pirâmides, mas construir a sua própria imortalidade através de suas ações, de sua visão de longo prazo e de seu legado. A resiliência de um egípcio não era forjada na esperança de um futuro distante, mas na certeza de que suas ações no presente estavam honrando o seu Ka e a sua imortalidade. Eles entendiam que o medo da morte não é sobre a morte em si, mas sobre a vida não vivida. E essa é a nossa maior lição. A alta performance que nasce de um propósito de legado
é muito mais forte e duradoura do que a que nasce do desejo por recompensa. A disciplina de um arquiteto egípcio era forjada na aceitação da impermanência, da fragilidade da vida. Essa aceitação lhe dava uma clareza de propósito que os tornava verdadeiramente imparáveis. Eles não construíam por dinheiro ou por glória, mas por legado. E essa é a maior diferença. A alta performance que nasce de um propósito inabalável é muito mais forte e duradoura do que a que nasce do desejo por recompensa. A disciplina de um egípcio era um reflexo de um compromisso interno que transcendia o campo de batalha. A ação prática para esta parte da nossa jornada é sobre a imortalidade da sua mente. Pegue o seu caderno e pense em um medo que te paralisa. Pode ser o medo de falhar em um projeto, o medo de ser julgado. Agora, imagine o seu legado. Imagine que você já construiu a sua pirâmide e, em seguida, responda a uma pergunta crucial. Se o meu pior medo se concretizasse, eu ainda poderia agir de forma que honrasse o meu propósito de legado? O ato de planejar a sua resiliência antes que a crise aconteça é o que te dará a força para enfrentá-la ou para evitar que ela te paralise. Esta jornada está apenas começando a revelar o seu verdadeiro poder, e estamos apenas arranhando a superfície do que a arquitetura mental egípcia pode fazer por você. Se a ideia de construir um legado que transcende a vida ressoa com você, comente cá abaixo. Se o vídeo te fez refletir, curta e se inscreva no canal e não perca a próxima fase da nossa expedição, a visão da eternidade. Se você já começou a construir a sua pirâmide mental, então você já sabe que a disciplina de um egípcio não era sobre mover pedras, mas sobre uma visão de longo prazo que transcendia a vida. A alta performance de uma civilização inteira era o resultado de uma mentalidade coletiva de propósito e resiliência. Eles não construíam para a aprovação de uma geração, mas para a eternidade. E é essa a lição mais poderosa que a arquitetura mental deles tem para nos ensinar. O seu legado não será o que você construiu, mas a mentalidade que você criou em você mesmo. Nós, em nossa jornada como arqueólogos, desenterramos o que realmente importa. E o legado dos egípcios não está nas pirâmides que ainda resistem ao tempo, mas na ideia de propósito que os fez construir essas pirâmides. A disciplina deles era uma manifestação de uma visão de longo prazo que inspirou gerações. Em uma era onde somos constantemente tentados a comprometer nossos valores por conveniência, a mentalidade egípcia nos convida a ser a bússola moral de nossas próprias vidas. A resiliência de um egípcio não estava em sua capacidade de suportar a dor, mas em sua capacidade de viver com integridade, mesmo sob as piores circunstâncias. Essa é a verdadeira alta performance que a arquitetura mental egípcia nos ensina. É a mentalidade de ser o seu próprio código de conduta, de viver de acordo com suas próprias regras, de ser a sua própria honra. A mentalidade de um líder de verdade não é sobre ser perfeito, mas sobre buscar a perfeição todos os dias. A arquitetura mental que os egípcios nos ensinam é um chamado para a ação, um convite para o conhecimento constante, para a resiliência inabalável. E o legado que você irá construir não será de poder, mas de sabedoria. Será uma dinastia de escolhas conscientes, de disciplina silenciosa, de uma vida com propósito. E essa é a verdadeira alta performance, é a jornada que nunca termina. A ação prática para esta parte final da nossa jornada é um compromisso consigo mesmo. Feche os olhos por um instante e imagine um momento no futuro onde você está no auge da sua alta performance. O que você diria para si mesmo hoje, que está começando essa jornada? Anote essa mensagem no seu diário e leia-a todos os dias. Ela será a sua âncora, o seu guia, o seu legado que te chamará para o seu propósito mais profundo. A nossa expedição por Marco Aurélio nos deu uma nova perspectiva sobre o que significa liderança, e a disciplina do samurai nos mostrou o poder do legado. Mas a nossa jornada como arqueólogos do sucesso
está apenas no começo. Há muitos outros artefatos, filosofias e histórias à nossa espera. Se você está pronto para iniciar sua própria dinastia de visão de longo prazo, comente "Meu legado" abaixo. E se você não quer perder o próximo capítulo da nossa expedição, onde vamos explorar a mentalidade de um estratega do passado, curta e se inscreva no canal. E, se este vídeo te deu uma nova disciplina para a sua vida, compartilhe com alguém que também precisa.